Boa tarde, amigos da Rádio Valinhos. Estamos aqui com você hoje apresentando o programa Felicidade e Consciência. Eu sou a Eliane Stromberg e junto com a Carol Ribeiro e com a Camila Sabino, a gente vem trazer informações, conhecimentos científicos para você ser mais feliz hoje. Segunda de carnaval, né, gente? Estamos assim hoje no programa gravado. Olá, boa tarde para todos. Mas sabendo que hoje a gente não vai ter o chat por conta disso. Ah, é verdade. Né? Mas assim, hoje, sendo segunda-feira de carnaval, não tem dia mais propício para falar de felicidade, né, gente? É verdade, é verdade. E hoje vai ser um programa muito legal, pessoal, porque nós vamos falar de várias coisas importantes. Então, preste atenção nisso. A gente vai falar dos benefícios de ir atrás da felicidade ou de escolher a felicidade, colocar atenção, colocar esforço nisso e sair do piloto automático. Na segunda-feira passada, a gente fez um convite para você, de você estar mais presente, de você estar mais atento às coisas que acontecem ao seu redor, de desenvolver um olhar apreciativo, porque todos nós temos coisas boas acontecendo nas nossas vidas. Sim, todos nós temos desafios, alguns mais, outros talvez menos, mas todos nós vamos ter altos e baixos na vida, a vida é assim, não é mesmo? Mas também temos a possibilidade de olhar o que é bom, o que é positivo, apreciar tudo isso. Então, esse é o nosso convite. E hoje nós vamos explicar para você por que desenvolver esse olhar mais atento, por que estar presente, por que olhar para essas coisas positivas na sua vida vão trazer mais bem-estar para você. Porque muitas vezes a gente sabe que todo mundo quer ser feliz. Felicidade é uma coisa que todos querem. É unânime, né? Algo que não tem alguém que a gente pergunte e fala, e aí, você quer ser feliz? A pessoa vai dizer, não quero, não estou afim hoje. Então, o fato é, todos nós queremos ser felizes. Mas aí, quando a gente volta à pergunta e fala, ok, já que você quer ser feliz e a resposta vem muito rapidamente, um sim muito rápido, eu quero ser feliz, a gente devolve a pergunta, mas o que é essa tal felicidade? Você sabe o que é que te faz feliz? E é nessas horas que a gente percebe, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas palestras com as empresas, que a gente percebe esse abismo, muitas vezes, do entendimento e da compreensão que se abre. A gente quer ser feliz, mas, muitas vezes, a gente não sabe os caminhos que a gente tem que trilhar para construir mais felicidade nas nossas vidas. Então, existe uma distância muito grande de compreensão e entendimento do que é ser feliz, porque muitas vezes a gente persegue a felicidade de uma forma completamente equivocada, e outras vezes a gente não tem mesmo o autoconhecimento e o entendimento do que realmente me toca por inteiro. O que é que faz com que eu floresça? O que é que faz com que eu transborde alegria e felicidade? O que alimenta a minha alma? O que me nutre de alguma forma que faz com que minha vida seja mais feliz? Então, hoje a gente vai falar muito sobre essas questões, né? Os passos, de repente, o que a ciência já descobriu, o que a ciência já sabe, que a gente pode construir mais felicidade. E você sabe que, falando sobre isso, Cá, me fez lembrar quando eu comecei esse processo lá em 2011, por conta de um burnout, né? Mas comecei a fazer análise, me entender um pouquinho mais. E eu lembro o tilt que deu na minha cabeça quando a psicóloga perguntou, mas o que você gosta? Exato. E eu falei, meu Deus, eu não sei do que eu gosto. A gente paralisa, né? A gente paralisa, e eu não sabia do que eu gostava. E ela falou, ela viu que eu fiquei meio aflita, falei, eu não sei. Ela falou, então começa pelo que você não gosta. Perfeito. O que você não gosta. E eu juro, eu acho que foram assim alguns meses para eu chegar no que eu gostava. É porque a resposta não é pronta, não né? é Muitas pronta. vezes a gente tem que vasculhar mesmo, um olhar para dentro. Como a gente falou, o autoconhecimento ele não é um processo simples. Ele é complexo, né? E o começo da felicidade, né, da escolha da felicidade, eu vejo que está nesse caminho, começando olhando para você. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que tem no meu dia que me deixa
com muita raiva, ou que eu tô triste, ou o que tem no meu dia que eu me reconforto, que eu fico feliz. Perfeito. Entendendo esses pequenos pontos da nossa vida, a gente vai começando a decidir felicidade. Perfeito. Parece trivial, mas é algo bem desafiador, e eu faço normalmente eu faço esse jogo com as pessoas mais próximas de mim, e todas elas ficam, meu Deus, eu não sei, pera um pouquinho, deixa eu pensar. Então não é aquilo, automático. Parece trivial, mas a resposta ela não vem rápida. Não a gente é automático. Precisa refletir, a gente precisa acessar algumas camadas de dentro para a gente entender o que de fato nos traz felicidade, o que você gosta de fazer, para que as pessoas te procuram mais, de repente. Né? A gente trabalha muito com as virtudes, né? Quais são os seus talentos? O que você faz bem? Isso vai ser um tema bom para um programa, né? Falar um pouco do significado, sentido e propósito de vida, que tem tudo a ver com felicidade, né? Sim. Uhum. E essa é uma provocação, né, gente, muito bacana, uma reflexão, né? Um chamado para você pensar sobre isso, né? Porque, como a Camila e a Carol falaram, muitas vezes a gente se pergunta e pergunta para os outros o que deixaria você feliz, o que te faz feliz, e a resposta ela não é imediata. Por que ela não é imediata? Porque muitas vezes a gente não se investiga e a gente não se conhece muito bem. E nós aqui, nós vamos falar muito sobre essa questão do autoconhecimento. Porque não é possível ser feliz sem se conhecer. Sem você saber aquilo que... Sabe quando aperta um botãozinho em você e você tem um chilique, né? Dá uma surtada, um dia de fúria. É isso. Você conhece esses botões, né? Ou aquilo que acontece no seu dia e que deixou você tão radiante, tão encantado com a vida. Você consegue se lembrar desses momentos? Então, veja como é importante a gente começar a olhar para dentro. E aí... Tem um pontinho que acontece com todos nós, né? Que acontece com todos nós, que é a questão de colocar a felicidade fora, né? A gente falou muito no programa anterior sobre essa questão da busca externa, de coisas que precisam ser alcançadas. Eu vou ser feliz quando acontecer tal coisa, quando alguém me reconhecer, quando eu for promovido, quando tal relacionamento acontecer. E veja o perigo de você colocar a tua felicidade nas mãos de quem você não controla, ou de um futuro que você não pode controlar. É claro que nós tomamos decisões todos os dias, né, para fazer um futuro melhor, mas eu acho que a atenção aqui é para você não colocar a sua felicidade aonde você não pode alcançá-la, né, num futuro lá na frente, ou em expectativas, né, que você não sabe se vão acontecer, apesar de você, né, você pode trabalhar para elas. Então, a felicidade é realmente uma jornada interior. Mesmo porque, né, a gente sempre costuma dizer que o ambiente externo, quando a gente coloca as nossas expectativas, achando que a gente vai ser feliz com as coisas que acontecem na nossa vida, o ambiente externo ele está mudando o tempo todo. E nós temos um processo de adaptação para tudo. E isso também é um outro tema que a gente vai desenvolver, que a gente vai falar sobre essa forma da gente se adaptar às coisas. Então, assim, não existe nada de errado em a gente desejar uma promoção, em a gente querer sair do aluguel, em a gente conquistar, fazer conquistas materiais. Não existe nada de errado nisso. A grande questão é a gente achar que a nossa felicidade vem daí. Esse é o grande erro nosso, que a felicidade não é o que acontece conosco, mas é a forma como a gente enxerga o que acontece conosco. Então, é para dentro, não é o que acontece lá fora, é como a gente enxerga o que acontece conosco. E as coisas materiais que acontecem externamente, a gente sabe que ao longo da nossa vida a gente foi conquistando, né? Quantas coisas a gente almejou, a gente sonhou e que a gente foi conquistando, foi construindo. E inicialmente lógico, a gente tem uma explosão de alegria, isso é muito bacana, mas percebam que com o passar do tempo a gente se adapta, né? Porque se não fosse assim, vocês imaginam, né? Eu sempre faço esse exercício. Vamos supor, qual que é a sua comida favorita, Eli? A comida que você mais ama nessa vida? Adoro comida indiana.
comida indiana. Se eu dissesse para você hoje, Eli, a partir de hoje, você vai comer comida indiana todos os dias da sua vida. O que você acha que ia acontecer? Primeiro que eu não ia aguentar, porque é muito apimentado. Mas eu ia enjoar, né? Com certeza. Lógico. Eu ia me adaptar a isso e ia ter mais graça. Então, é isso que acontece. Isso que a neurociência explica o que acontece com o nosso cérebro. Até para um sistema de defesa, porque antes, se um primata achasse uma árvore frutífera, ele ia se acabar, ele ia explodir de tanto comer aquela fruta doce. Então, por uma questão de defesa, a gente precisa enjoar, senão a gente morreria comendo chocolate, por exemplo. Ah, eu com certeza. Então, a gente tem um sistema de adaptação. Isso tem a parte que a gente se adapta tanto às coisas boas que acontecem conosco, e a gente também se adapta às coisas ruins. Então, grandes traumas, grandes situações que nos derrubam muitas vezes, a vida nos derruba muitas vezes, essa é a parte boa também, a gente se adapta também, né? Então, essa é a grande questão. Não existe nada de errado nisso, isso nos provoca muitas emoções positivas, mas a consciência de que isso tudo é passageiro faz parte de ter uma vida feliz. Faz parte de você construir resiliência, porque a resiliência está justamente em você saber que a vida acontecendo são esses altos e baixos, que vão acontecer o tempo todo. Então, a felicidade não está nas conquistas, não está num destino final. Quando eu alcançar aquilo, está nessa jornada do que você faz hoje. Como que você, hoje, constrói uma vida mais feliz? Um pouquinho mais feliz. Uhum. E esse é um tema interessante também, que nos deixa a oportunidade de falar sobre isso também num próximo. Tá vendo como temos tanta coisa para falar ainda com vocês? Sobre autorresponsabilidade, né? Porque tudo isso que vocês trouxeram, para mim, se traduz como autorresponsabilidade. Eu pegar ali a direção da minha vida e ter essa coragem, porque demanda coragem. Com certeza. É muito mais fácil a gente falar, poxa, eu não sou feliz porque meu marido não lava a louça para mim todo dia. Eu não sou feliz porque o outro ou porque... Não, quando a gente toma a decisão de ser feliz independente do que aconteça, essa responsabilidade é só nossa, é uma jornada. Perfeito. É uma jornada, muitas vezes até solitária, porque você tem que decidir aquilo independente de como está o seu momento ali de vida. Mas é realmente uma decisão libertadora, né? Transformadora. Transformadora. Com certeza. Não, sem dúvida, né? Então, acho que a gente vai falar muito disso, né? O assunto aqui, gente, é infinito, né? Estamos falando de coisas do ser humano, né? São coisas que tocam o nosso coração, né? E que para nós assim, eu sinto assim uma satisfação muito grande que a gente possa compartilhar essas coisas, porque eu tenho certeza, né, que se você estiver presente aqui com a gente, atento às coisas que a gente está falando, podem trazer boas ideias para você, pode mexer na sua vida, né? Inclusive, uma ideia aqui que acabou de me surgir, mas para que eles possam participar dessa construção com a gente, dos próximos programas, se alguém quiser algum tema sobre esses aqui que a gente vem trazendo, pode deixar nas redes sociais da Up4, a gente está sempre olhando ali no chat, comentário, fiquem super à vontade que a gente vai trazendo esses temas aqui para discussão com vocês, para conversa. E o nosso arroba né? Já pode passar o Faz, arroba, por favor. né? Porque aí, se vocês quiserem interagir, também tem essa possibilidade. Arroba Up4Company. Não, é arroba, né? Então, arroba. O site é up4company.com.br. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom, mas a questão são muitos benefícios para a gente ser feliz, né? São. E esse é um tema para a gente falar mesmo. E para vocês entenderem, né, vocês que estão aí escutando a gente, que vale a pena entrar nesse caminho, nessa jornada e colocar atenção nisso, né? Porque a ciência prova, né? Ser feliz, buscar isso, né, de forma intencional, traz sim benefícios para a vida, né? E não só para você, como o seu entorno, né? Para sua família, para sua comunidade. Olha que bacana isso. Você imagina se tivesse um exército, né, de pessoas olhando atentamente para isso e procurando essas oportunidades, né? Que muito sensacional, né? Com certeza o mundo ele precisa de mais felicidade e de gente mais feliz, né? Então nós estamos nessa jornada com você, né? Vamos caminhar junto
por esse caminho. Acho que, começando por um dos benefícios, né, é a questão de viver melhor. Viver mais e melhor, né, Cá? Sim, com certeza. E assim, a gente pode dizer que a felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Excelente. Adoro essa definição. Então, assim, a gente pode aprender a ser feliz. Assim como todas as outras que nós somos treinados durante a nossa vida né? A gente só esqueceu essa, por enquanto. Precisa praticar. É uma questão de prática. Exatamente. Né? Então, de novo, a gente falou isso no programa passado, mas a gente só fica bom naquilo que a gente pratica. Então, se você quer viver uma vida boa, o que você está fazendo hoje? Quais são as práticas que você faz hoje para que essa vida boa esteja contigo, né? Isso aí. A excelência é um hábito e não um ato, né? Eu adoro isso. A excelência tem que ser construída nos dias, todos os dias da vida. Disciplina, né? Na disciplina. Nas decisões que a gente toma, né? Todos os dias, o tempo todo estamos tomando decisão. Do que nós vamos fazer com o nosso tempo. O que você escolhe para comer é uma decisão, né? Se você vai fazer exercício ou não, é uma decisão. Os seus pensamentos também são uma decisão. Se eles são positivos ou negativos, é uma decisão tua, né? Então, quanto mais consciente você fica desses processos, você vai ver que interessante as transformações que acontecem na tua vida, né? Você podia trazer uns números aí pra gente, né? Com certeza a gente vai explorar isso. Gente, no próximo bloco, não saia daí, a gente vai falar desses benefícios que é de buscar a felicidade. Você vai entender como isso pode ser muito positivo, né, para a sua vida e para a vida das pessoas que você ama. Então, segura aí um pouquinho, a gente já volta. Estamos de volta, programa Felicidade Consciência, trazendo informações e conhecimento para você ser mais feliz hoje. E no último bloco, a gente estava falando dos benefícios que a felicidade traz. E a gente quer contar um pouco para você sobre isso e falar sobre esses números também. Porque sim, isso já foi medido. Tem muitas pesquisas científicas sobre isso e a gente quer compartilhar. Então, por exemplo, uma das questões que a gente traz é a da longevidade. Você sabia que pessoas que são mais felizes vivem até quase 10 anos mais? É uma loucura, né? E aí, se a gente for falar, por exemplo, tem um país, o menor país do mundo, que chama Butão, fica ali na Ásia, né? Ali tem, eles se dizem o país mais feliz do mundo, Butão, né? Porque eles têm lá um Ministério da Felicidade. Então, é um país todo voltado. Ele foi inspiração para que, a partir dele, fosse medida a felicidade no mundo. Hoje em dia, mede-se felicidade no mundo, acredite se quiser. E começou através dessa inspiração desse país pequenininho e feliz. E lá no Butão, inclusive, existe a maior quantidade de centenários do mundo. Ou seja, as pessoas vivem lá 100 anos, 105, e vivem bem, né? Porque não adianta qualidade, viver né? 100 anos, 105, sem qualidade, né? Lá são centenários que vivem muito bem. Então, quer dizer, a felicidade faz com que a gente viva mais, né? Dá aí 10 anos a mais, gente, para pensar. Com relação a isso, seria legal compartilhar aquele estudo das freiras, né? Exato. Fala um pouquinho otimista, sobre... né? O estudo Sim. das freiras. As freiras, eles fizeram um estudo com o Diário das Freiras. Fizeram isso num seminário, né? Onde as freiras tinham as freiras que faziam aí seus diários, escreviam. E aí eles fizeram um balanço das freiras que, nos seus diários, elas registravam, faziam registro de coisas positivas. Então, as cartas, todas as escritas dessas freiras, era tudo muito positivo, com um olhar positivo sobre a vida, tudo muito encantador. E tinha uma outra porção de freiras que faziam seus registros dentro dos seus diários, reclamando bastante, de uma forma bastante negativa, meio rabugenta, né? E aí eles fizeram um comparativo. E nesse estudo das freiras, foi em Londres, né? Esse Sim. estudo, as freiras tem freiras que viveram 10, as mais positivas viveram 10 anos a mais do que as A negativas. média de vida das positivas eram 10 anos a mais 97 anos do que as negativas. 97 anos as mais positivas, contra 87 das mais negativas. E a ciência explica isso, né, gente? Porque também isso já foi medido, que o sistema imunológico de pessoas mais felizes, ele funciona melhor. Ou seja, você está mais protegido
né? E você sabe por que isso? Porque, assim, na verdade, como que funciona? Quando a gente é muito pessimista, o nosso cérebro ele está voltado para olhar apenas os riscos. Quais os riscos que você corre? Então, uma pessoa pessimista, uma pessoa negativa, ela vai sempre olhar para o medo, para o perigo, aquilo que ameaça a vida. E isso, gente, tem um dispêndio de energia muito grande. Quando eu falo energia, eu falo da energia metabólica mesmo, do nosso organismo. O nosso cérebro precisa de energia para funcionar, né, nessa avaliação dos riscos que ele corre. E aí, o que ele faz? Qual é a energia mais disponível no momento para ele captar para fazer essa avaliação de risco? É a energia que produz recarga de organismo e produz células de defesa do organismo, células de defesa. Então, ele vai sequestrar essa energia, que seria, teoricamente, para a gente se recarregar e para a gente produzir células de defesa diante de algum ataque, de uma infecção por micro-organismo, e vai usar para fazer essa avaliação de risco. Meu Deus, será que isso vai ser uma ameaça para mim? Será que não? E aí o sistema imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo, fica completamente descoberto, e a qualquer mísero ataque de um micro-organismo, a qualquer exposição de uma infecção, de uma dor de garganta, você já não tem a mesma qualidade e prontidão do seu organismo para produzir essa defesa. Então, as pessoas mais infelizes, as pessoas que não cultivam a felicidade, que não são felizes, com certeza ficam mais doentes do que as pessoas felizes. Uhum. E tem mais problemas cardíacos também, né, Cá? Porque também estudos mostram que o coração fica mais protegido quando você está mais feliz. E tem uma série de razões bioquímicas para isso, que a gente não vai entrar, mas saiba você que vale a pena, porque cuida do seu coração também, né? Eu acho que é interessante falar só que a gente cria mais inflamação para o nosso organismo, né? Nesse estado de alerta, nesse estado de estresse, o nosso organismo ele entra ali numa bioquímica, como você trouxe, de inflamatória, né? E aí realmente nós temos essa questão do sistema cardiovascular prejudicado, a questão da imunidade prejudicada por conta da química que você escolheu ter no seu organismo. Olha que interessante isso. Né? Então, a minha base ali, trazendo um pouquinho da base de bióloga, né? Que eu não... Mas é muito interessante, porque quando eu fiz biologia em 2003, lá na Unicamp, a gente falava que a genética ela era determinante de tudo. Né? E hoje já se sabe que não, que a gente tem muita oportunidade de ligar e desligar ali a nossa genética para ter uma vida mais saudável, com as escolhas que nós fazemos na nossa vida. Isso chama epigenética e tem tudo a ver com comportamento e estilo de vida e escolhas que são feitas. Então, quando a gente escolhe, né, como a gente falou lá no começo, no primeiro bloco, a gente escolhe os pensamentos que nós temos. Quando a gente escolhe pensamentos negativos, a gente cria um ambiente no nosso corpo inflamatório e que aí traz todas essas questões que as meninas compartilharam aqui. E isso, assim, lembrando, né? Quando a Carol fala assim, a gente escolhe, né? A gente escolhe os pensamentos. Eu diria mais, a gente coloca significado dos nossos pensamentos. Então, quando ela diz que a gente escolhe os pensamentos, é a hora que a gente deve avaliar, usar da nossa vida como nosso próprio laboratório. Então, é como se a gente olhasse para aquilo que a gente pensa e se perguntasse, será que é possível eu olhar esse cenário todo que eu estou desenrolando aqui na minha cabeça e olhar isso de uma forma mais positiva? Sem, lógico, falar, não é uma tirania e uma imposição do tipo, eu não posso pensar no negativo, eu não posso pensar no negativo. Não é sobre isso. É sobre você olhar com o pé na realidade. Olha, isso aqui que está acontecendo comigo, de fato, é algo que me aborrece muito, é algo que está me perturbando, me tirando o juízo, né? Eu costumo dizer. Mas será que é possível eu olhar para esse problema que eu estou enfrentando de uma forma mais realista? Porque muitas vezes a gente também pinta o monstro maior do que ele é.
né? Então, assim, a gente olha para isso e a gente dá poder para aquilo e aquilo cresce de um jeito. E, de repente, a gente pode dar um outro significado para aquilo. Poxa, será que esse problema aqui eu consigo extrair um aprendizado disso? Eu consigo extrair algo que eu possa me beneficiar disso? Que eu possa dar um outro significado? Isso só está acontecendo porque eu vou me fortalecer lá na frente? De repente, enxergar o lado positivo, porque, de fato, tudo tem seu lado positivo. Você sabe, é interessante que, para mim, ficou nítido essa questão do pensamento, quando eu escutei que a palavra pensamento vem da palavra pensare, que significa que peso eu dou, o peso que eu dou para algo. Perfeito. Então, é isso, né? Os nossos pensamentos são as escolhas de peso que a gente dá para algo. E eu acho interessante, vou compartilhar uma experiência de mãe de primeira viagem, quando eu estava grávida da Malu e comecei a pesquisar sobre educação e tal. Teve algo que me chamou a atenção e que eu uso todos os meus dias desde então. Em todos os meus dias. Eu e o meu marido, Léo, a gente costuma usar isso em casa. Todas as vezes que a gente fica preocupado, ou se irrita, ou fica agoniado com alguma coisa, a gente se pergunta, qual é o tamanho deste problema? Isso é muito poderoso. Isso é fantástico, porque no momento em que você se pergunta qual é o tamanho deste problema, você tem que refletir sobre ele para responder para você mesmo. E aí você começa a perceber que talvez não seja tão grande assim. Às vezes, na maioria das vezes, nem é um problema. Mesmo porque também já foi comprovado que a grande parte das nossas preocupações nunca vão acontecer. São só ideias, preocupações, não são a realidade. Né? Então, essa prática assim, do meu dia a dia, eu acho que tem funcionado, nos ajudado muito nessa questão. É uma prática terapêutica, inclusive. Olha só, não sabia. Dentro da clínica, se usa muito esse exercício de você ir para o pior cenário. Então, eu sempre pergunto, se isso vier a acontecer, qual que é a pior coisa que pode acontecer diante disso que você está imaginando? Né? Aí, assim, faz com que a gente vá para o pior lugar. E aí a gente percebe, e depois disso, se o pior acontecer diante desse problema, o que acontece com você depois? Né? Então, a pergunta faz com que a gente fale, nossa, calma aí, eu acho que eu estou... Exagerando, né? Perguntas são muito poderosas, né? E eu acho muito interessante essa prática, Carol, porque essa pergunta traz vocês para o presente. Porque se você fica aí lucubrando, né, do que vai acontecer, porque, meu Deus, porque, né, quando você faz uma pergunta para você está se colocando no presente e você está prestando atenção no que está acontecendo. E as perguntas, elas têm o poder de despertar isso na gente e fazer a gente refletir. Então, de novo, fazendo a conexão com o que a gente conversou no primeiro programa, essa história da gente, estou na correria, não dá tempo, eu emendo uma coisa na outra, não permite que eu faça essas reflexões. Então, olha só, não estou dizendo para você parar, né, 3, 4 horas do seu dia, mas aquele 1 minutinho, né, aquele 2 minutinhos que você parou para olhar para isso e fazer uma pergunta como essa, né, pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Pode mudar a sua reação. Perfeito. E hoje, assim, a gente está muito num sistema acelerado de vida, que faz a gente automatizar quase que todos os nossos processos de experiências humanas. Então, tudo a gente está levando para o automático. Tudo a gente está fazendo como ele falou. A gente não para refletir. E tem coisa que requer reflexão. Tem coisa que vale. Lógico, é que ele falou, nem tudo vale a pena, né? Porque aí a gente seria... no final do dia, estaríamos exaustos se a gente tivesse que parar para pensar sobre tudo. Mas tem coisas que merecem muito serem vistas com um olhar mais cuidadoso. Que merecem muito que a gente faça perguntas e a gente faça essa dissecção. Né? Dissecção é quando a gente explora todas as camadas que aquele problema tem. Né? Vamos conhecer? Porque não é possível mudar nada daquilo que não se mede. E medir os problemas, olhar realmente o tamanho que eles têm, é muito poderoso, porque a gente só pode recorrer a recursos do tipo, é a partir dali que você vai buscar ajuda, e ajuda necessária para aquilo.
Será que eu preciso de alguém para me ajudar nisso? Será que eu tenho recursos para eu lidar com essa situação? É a partir dali que você vai criar estratégias e ferramentas para sair. Se você não conhece, se você se nega a enxergar, você sofre mais. É a partir daí que você consegue agir. Perfeito. Agir e trazer essa responsabilidade para você. Porque o medo, né, vamos dizer assim, o pânico, ou um excesso de preocupação, vai deixar você estagnado. Paralisação. Vai Paralisa. paralisar, vai paralisar. E todos nós já passamos por isso. Eu tenho certeza que você que está aí nos escutando vai lembrar de alguma situação que você fala assim, nossa, o que eu faço a partir daqui? E a gente paralisa, depois não aconteceu nada. É aquele medo excessivo, né? O pânico, a crise de pânico, nada mais é do que aquele medo descontrolado. Saiu do nosso controle. É o medo em excesso. Que aí, claro, precisamos de ajuda, né? Eu de verdade, eu acho que em todas as experiências que eu tive, sabe, a gente sempre precisa de pessoas, né? Se você está passando por uma crise, uma situação difícil, busque as pessoas para te ajudarem, né? E é muito interessante a gente trazer para essa conversa a questão dos relacionamentos, né? Porque bons relacionamentos fazem as pessoas mais felizes. E isso é provado, gente. Existem pesquisas assim muito incríveis, né? De Harvard e outras universidades muito renomadas que falam como os relacionamentos bons, ter pessoas que você confia ao teu redor, pessoas que você pode fazer trocas, que você pode passar bons momentos, isso impacta na sua vida, em como você vai envelhecer, vai impactar na sua saúde, na sua memória. Então, pensar nisso, nós vivemos em comunidade, nós precisamos uns dos outros, né? E nós precisamos contar com as pessoas na nossa vida. Então, busque isso, há formas de fazer isso, né? E busque ajuda se você precisar. Eu falo que eu sou uma pessoa que, se eu puder dizer que qual é a manobra e a ferramenta que eu mais utilizo na minha construção de felicidade, de fato, eu ia dizer que são os relacionamentos. Porque eu sou essa pessoa que eu não sofro sozinha. Compartilha. Eu não sofro calada, eu não sofro na elegância, no silêncio. Tem gente que sofre calado, né? Eu não sou essa pessoa. Eu preciso compartilhar. E é no compartilhar que eu acho que as pessoas que me querem bem, que eu amo, eu costumo dizer que elas me tiram do pântano muitas vezes. Puxada muitas vezes pelo cabelo, ó, sai daí, sai dessa lama, porque é aí que eu me resgato, sabe? Então, tive uma experiência na semana passada, vocês duas participaram disso, né? Eu estava preocupada, que eu estava com uma dor na mama, então o meu pensamento já foi para outra esfera da negatividade. Comecei a imaginar uma porção de cenários horríveis com relação a isso. E eu não fiquei calada. Pergunta para as duas o quanto eu atormentei. Eu atormentei bastante, falando, gente, eu estou preocupada. Gente, vocês estão rezando, rezem por mim. Ligando, pedindo para todo mundo acender vela. Gente, vocês estão rezando por mim, por favor. Aí ele me deu uma bronca e falou, Camila, para de ser louca. Não é assim. Então, assim, eu costumo dizer que as relações, elas são muito valiosas. São muito valiosas. Quando a gente tem com quem contar, com quem a gente tem onde se apoiar, especialmente nas horas de sofrimento, isso é muito poderoso. A hora que a gente não está conseguindo ir sozinho, que a gente consegue colocar o braço em cima dos ombros de alguém vai nos suportando, dando suporte para falar, vamos, não para, continua caminhando, vai junto. Então, assim, esses estudos da felicidade falam que o maior preditor de felicidade, com certeza, é cultivar relacionamentos saudáveis. E quando a gente fala de relacionamentos saudáveis, a gente não fala de relacionamentos românticos. Ou perfeitos, né? Exato, não são relacionamentos perfeitos, né? Mas são aqueles que são aquelas pessoas com quem a gente pode contar, né? Com quem você, se estiver dando tudo errado, com quem que você pode contar? Quem que você pode ligar às 3h da manhã quando está tudo dando errado? Né? Eu acho que esse tema é importante compartilhar com eles brevemente a pesquisa, porque é uma pesquisa linda, né? É uma pesquisa assim... A mais longa da história das pesquisas científicas. Né? A mais longa pesquisa científica do mundo, né? Que também é de Harvard nesse tema.
e me complementem aí, meninas, caso precise, mas é a pesquisa que eles pegaram 2 grupos de homens na época, né? Homens do subúrbio, perto de Boston, e outros homens de Harvard, da própria universidade. Eram né? 2 grupos. Um grupo de privilegiados, né, que tinham uma vida abastada, cheia de privilégios, e um grupo desprivilegiado socialmente, com muitas dificuldades, num bairro extremamente violento. Né? Exatamente isso. E durante muitos anos, eles fizeram a pesquisa com esse grupo. E essas pesquisas, elas diziam que tinham que ser feitos exames sanguíneos, exames psicológicos, entrevistas com as pessoas e com os familiares dessas pessoas. E acompanharam... eles eram meninos, né? Eram super novinhos. Já dura mais de 75 anos. Já dura mais de 75 anos. E conseguiram acompanhar o sucesso desses 2 grupos na vida. Né? E o que determinou esse sucesso, né? O que durante a pesquisa foi influenciando o sucesso. Então, porque eles pegaram os resultados. Exatamente. Né? Desse grupo todo, eles escolheram o grupo das pessoas mais felizes. E aí eles queriam entender, essas pessoas mais felizes, eles entenderam na análise dos dados que as pessoas mais felizes, elas não estavam só em um grupo de privilegiados ou no grupo dos desprivilegiados socialmente. Era aleatório. Sim. E aí eles quiseram entender o que essas pessoas mais felizes desses 2 grupos têm em comum. E que, inclusive, tinha ali uma troca, né? Tinha pessoas que eram do grupo de privilegiados adulta. Exato. E pessoas que eles falavam, poxa, como que ela vai sair disso? E se deram muito bem na vida adulta, tiveram né? Muito então, sucesso. Tiveram muito sucesso e muita felicidade, né? A gente vai contar para vocês sobre quais são as razões que levaram essas pessoas a ter mais sucesso e serem mais felizes no próximo bloco. Fica com a gente já volta. Estamos de volta com o programa Felicidade e Consciência, trazendo muito conhecimento para você ser mais feliz a partir de hoje. E nós estávamos falando da maior pesquisa realizada no mundo, que foi na Universidade de Harvard, uma das referências mundiais em conhecimento, sobre o que faz as pessoas mais felizes, né? E a grande conclusão, gente, dessa pesquisa, que já está na sua 4ª geração de pesquisadores. Olha que incrível isso, né? Cientistas após cientistas, estudando o comportamento humano, entrevistando as pessoas. A gente falou sobre 2 grupos de homens, né? Homens muito privilegiados, estudantes de Harvard, né? E também um grupo de homens que não tinham privilégios, né? Que eram da periferia de Boston, né? E uma história de vida muito difícil, um bairro super agressivo. Então, eles compararam a vida dessas pessoas por mais de 70 anos. Né? E qual foi a conclusão disso? Né? O que mais trouxe sucesso e felicidade para pessoas que se destacaram foram os relacionamentos. Os relacionamentos de qualidade, né, de boa qualidade, são os maiores preditores de felicidade para as pessoas. Perfeito. Ele era o ponto em comum em todos eles, né? Exatamente. Porque, em princípio, eles pegaram as pessoas que tinham sucesso. Né? Então, vamos pegar todas essas pessoas aqui que julgam ter sucesso. O que elas têm em comum? Aí eles acharam que elas eram felizes, todas eram felizes. Né? Então, o que faz com que essas pessoas... quando são entrevistadas e são perguntadas, você é feliz? E as pessoas dizem com muita convicção, sim, eu sou feliz. O que elas têm em comum? Porque foi algo aleatório. Eles não conseguiam muito, em princípio, entender, porque tinha gente do grupo A, que era o grupo dos privilegiados, e o grupo B. Então, eles não conseguiam muito entender. A hora que eles fizeram a avaliação dos dados e o conflito dos dados, eles perceberam que, de fato, relacionamentos saudáveis é o que faz com que você tenha uma vida mais feliz. E aí eu fico meio que imaginando pessoas que deixaram de lado relações, né? Porque, como a Eli falou, os relacionamentos eles não são perfeitos. E eu costumo dizer,
não há nada mais desgastante dentro do relacionamento do que a convivência. Quanto mais a gente convive com alguém, mais imperfeições aparecem, mais desafiador fica a gente vincular com essas pessoas. Então, é um desafio diário, não é fácil, mas é extremamente poderoso, especialmente para a gente ser feliz, porque não é só as pessoas estarem com a gente quando a gente precisa, quando está dando tudo errado. Eu sempre faço esse exercício também. E quando está dando tudo certo? Quem é que está contigo também? Porque às vezes é fácil, né, gente? O ser humano, eu acho que tem muito essa coisa de dar apoio. Está dando errado, o amigo está com problema, tal. Vamos lá, vamos dar um suporte. Eu acho que é até mais fácil do que a gente suportar o sucesso do outro, porque muitas vezes é difícil você ver alguém dando tudo certo e você continuar ao lado dessa pessoa, sem se sair todo gatilhado, né, como dizem popularmente falando. Então, cuidar dos relacionamentos é algo que a gente está fazendo não só para ter felicidade, mas é saúde, é cuidar da nossa saúde, né, especialmente a nossa saúde mental. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para trazer as pessoas que você ama e que te amam, para mantê-las por perto? Né? Muitas vezes eu acho que é uma reflexão que a gente deve fazer. Se a gente, de repente, tem se sentido sozinho, é uma boa reflexão. E aquilo que a gente conversou antes do bloco começar, sobre o relacionamento não diz necessariamente algo apenas destinado ao outro, mas pode ser algo também que você cultiva com você mesmo. Como que está o seu relacionamento consigo mesmo? Né? Como que você se relaciona com você mesmo? Né? Você sabe a diferença entre solidão e solitude? Porque a solitude é quando você desfruta do estar consigo mesmo. É quando você realmente consegue aproveitar esses momentos sozinhos e desfrutar disso, saborear disso. Isso é muito gostoso. Agora eu consigo ler um livro, de repente eu consigo meditar, eu consigo cultivar a presença, eu consigo ouvir uma música que eu gosto. É tão maravilhoso. Eu acho que as mães mais são as que mais viram os olhinhos quando a gente fala de solitude, porque as mãe o tempo todo, né? Eu falo, às vezes eu fico tão sedenta pela solitude minha, querendo um espacinho para mim, um contato comigo mesma. Então, eu acho que quando a gente fala de cuidar dos relacionamentos, a gente também está contemplando esse relacionamento interno. Né? Como que está a sua autoestima? Como você se enxerga? Como você olha para os seus erros? Você é um chefe tirano? Quando você erra, você aponta o dedo para si e fala, olha lá, tá vendo? Você é um burro, tá vendo? De novo. Ou você é um líder e fala, vamos lá, o que você vai aprender com isso? Porque é engraçado, né? Se a gente pegar, por exemplo, um nenê que está aprendendo a andar. Vamos supor, ele está aprendendo a andar e, de repente, ele cai. Você imagina se esse chefe tirano que a gente tem dentro das nossas cabeças, que fala, você imagina um chefe tirano falando, caiu de novo? Ah lá, tá vendo? Não vai conseguir nunca. Você está mal equilibrado, você está todo descoordenado aí, precisa de coordenação motora. A gente nunca vai falar isso para um bebê. A gente sempre vai incentivar o bebê a andar. Então, quando a gente está se culpando de erros que a gente comete, a gente tem que pensar nesse bebê, o quanto que a gente entusiasma um bebê a andar. Por que com a gente pode ser Em que momento a gente perdeu isso, né? Com a gente mesmo. Exato. Por que a gente também não fala, poxa, vamos lá, você está aprendendo, é uma oportunidade, você vai fazer melhor, está tudo certo. Né? Então, a gente, às vezes, é muito carrasco com a gente mesmo. Né? É verdade. Esse olhar mais acolhedor, mais, eu diria até benevolente, né? Esse olhar mais cuidadoso para nós mesmos, né? Porque estamos falando de relacionamentos com outras pessoas, mas, gente, essa questão do relacionamento consigo mesmo é fundamental. A gente só dá para o outro aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente cultiva dentro da gente. Então, faz essa reflexão também, e é a nossa missão aqui, né? Trazer esses pontos, trazer essas reflexões, como está o relacionamento com você mesmo. Porque quando a Camila fala, como é que está o seu chefe tirano dentro de você, né? Nós temos muito auto-julgamento,
muita autocrítica, né? E eu conheço pessoas assim, mas que se torturam quase que todos os dias buscando a perfeição. E a perfeição, ela não existe. O que existe é um aprimoramento pessoal que nós vamos buscar todos os dias. E é muito interessante esse olhar de você se observar, porque você, com certeza, hoje é muito melhor do que você era 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Faz uma reflexão sobre isso, olha para a sua vida. Você é uma pessoa muito diferente hoje. E lá na frente você vai ser ainda melhor. E eu acho muito sensacional a gente olhar para isso, esse olhar de sempre querer melhorar, né? Então, cultivar bons relacionamentos começa por cultivar o bom relacionamento com a gente mesmo. E a gente se acolher mais e a gente se respeitar mais. Quantas vezes nós nos desrespeitamos, né? Isso é um tema. Esse é realmente um tema, porque a gente faz muito isso, né? Eu diria que é um passo que antecede, né? São etapas. Não é possível você se relacionar com o outro sem que primeiro você faça isso consigo mesmo. Então, assim, é aquela máxima, né, de que as pessoas falam, né, da orientação dentro do avião, né? Máscaras cairão à sua frente. Primeiro, as máscaras de oxigênio, você precisa primeiro colocar em você, para depois você colocar na criança que você é responsável, na pessoa que está ao seu lado. Então, primeiro você precisa se salvar, para depois salvar o outro. Então, não existe possibilidade de você cultivar bons relacionamentos saudáveis com os outros sem que você faça primeiro isso consigo mesmo. Sem que você seja benevolente, como ele falou, consigo mesmo. Que você tenha um olhar compassivo, de compaixão com você mesmo, porque aí eu adoro essa expressão, que é o transbordar. A gente transborda. Quando a gente transborda, é algo que é muito bom. É uma fonte nossa, né? Quando a gente vê uma nascente do rio, a gente vê aquela fonte. Então, quando a gente tem algo muito bom dentro da gente, aquilo jorra. E quando a gente transborda, a gente alcança o outro. É no transbordar das coisas boas que a gente impacta a vida do outro. Então, é uma etapa que eu acho que tem que acontecer antes com a gente, senão a gente não consegue concluir, né, esse cultivo de relacionamentos saudáveis. É interessante como isso está sendo refletido nos ambientes de trabalho, né? Eu acho importante trazer esse ponto, que a gente é a nossa vida, né, dentro das empresas. E lá atrás, né, os chefes eram aquelas pessoas que sabiam mandar, sabiam cobrar, sabiam ler os indicadores ali, o que precisa ser feito. Aí, daqui a pouco, veio um movimento dentro das organizações, dentro das empresas. Não, mas o chefe tem que ser um líder, ele tem que ser um líder inspirador, ele tem que formar equipes, times, até se mudou o nome, né, do modelo de trabalho ali, para que se traduzisse essa vontade do líder ser uma pessoa que entendesse mais dos relacionamentos dentro da empresa. E aí o que a gente encontra hoje no nosso dia a dia são líderes estafados, né, na maioria das vezes, muitos perdidos, porque querem sim ser melhor, mas não sabem como. E aí a gente entende que então agora estamos na evolução desse líder, né, de que é um líder de gestão de indicadores, um líder de tentar construir uma equipe ali, ser inspirador, e um líder que tem autoconhecimento para, então, poder fazer todos os demais. Então, a gente vem num processo um pouquinho inverso aí, né, dentro das organizações, e que talvez seja um dos pilares do tão cansaço que estamos vendo nos trabalhadores e principalmente na liderança. Então, para que eu inspire, para que eu consiga construir um time de sucesso, eu antes preciso me conhecer. Só que só agora a gente está falando isso dentro dos ambientes de trabalho. Então, que bom que estamos falando e que isso começou, né? Sem dúvida, né, gente? E assim, todo mundo que trabalha é gente, né? Seja o colaborador, Exatamente. seja o líder, somos todos seres humanos, né? Buscando, né, alcançar nossas metas, buscando ser pessoas melhores. E faz muito sentido hoje, sim, falar de autoconhecimento também dentro do ambiente de trabalho. Como você se relaciona melhor com as pessoas, como você entende melhor as pessoas, se você não entende a si mesmo,
não é mesmo? Como você quer mais saúde mental e buscar isso, né? Na sua equipe, nas suas pessoas, em quem trabalha com você, se você não está bem, você precisa estar bem. Né? Então, são temas assim que são fundamentais, né, para a gente conversar. E essa questão do sucesso, né, Carol, que você trouxe, e até para fechar a questão dos benefícios que a gente queria abordar hoje, né, a questão de que durante muito tempo pensou-se, existe uma crença, né, que diz que primeiro você tem sucesso e depois você vai ser feliz. E o que a ciência mostra para nós é que é exatamente o contrário. A gente trouxe uma série de razões para isso, e eu acho que a gente fecha o programa de hoje com chave de ouro falando sobre isso, né? Pessoas que são mais felizes têm mais sucesso. Ai, adoro isso. Não dá para inverter a ordem dos fatores nesse caso, né? Então, porque a gente vem dessa sociedade do espetáculo, né? A sociedade do resultado, do tipo, por muitos anos a gente acreditou que a felicidade vinha através da entrega de resultados, que é como a gente falou no início do programa. Não está no que acontece conosco, não está no nosso acúmulo, não é uma mochila que a gente acumula coisas, né? Acumula conquistas, não é sobre as coisas. Então, não é o sucesso que vai trazer mais felicidade para a gente, porque a gente se acomoda. A gente tem sucesso em várias esferas no decorrer da nossa vida, né? Tem várias conquistas e a gente se acomoda com elas. Então, muitas vezes a gente volta para a estaca original. Mas as pesquisas e os estudos científicos mostraram justamente o contrário. Pessoas que são mais felizes são mais predispostas a terem sucesso. Né? Isso é um fato. Pessoas felizes têm mais sucesso. E eu acho interessante a gente observar, você que está aí escutando a gente, eu tenho certeza que você conhece alguém que você fala assim, poxa, essa pessoa tem tudo e não é feliz. Exatamente. E isso é real. E o inverso também, né? Verdade. Às vezes você vê a pessoa, puxa, pelejando numa labuta, desesperado, tentando fechar o mês lá e tá sempre com um sorrisão no rosto, né? E se sentindo bem. Você pergunta, a pessoa fala, tô bem, tô feliz. Tô feliz. Consciente, né? Presente do que está acontecendo, apreciando as coisas boas, né, ao redor. Então, gente, veja quanta coisa boa, né, a gente pode compartilhar com você e você pode trazer isso para a sua vida, né? Então, fica o convite sempre para você refletir sobre isso. E a gente fecha o nosso programa com a dica da semana, que é uma coisa que a gente quer fazer toda semana. E assim, tanta coisa que nós falamos, talvez o mais importante agora para você pensar é o cultivo de bons relacionamentos, né? Cuidar dos relacionamentos que você tem. E se hoje você se encontra numa situação que faz você pensar sobre isso, puxa vida, como é possível cultivar mais relacionamentos, né? Relacionamentos melhores. E esse cultivo, ele começa pela gente mesmo. Ele começa por a gente se apreciar mais, a gente se respeitar mais, se cuidar mais, para então cultivar um bom relacionamento com os outros também, né? Então, a partir dessa pesquisa que compartilhamos com você, com certeza há muito material aí para a gente pensar em como é importante, né, cultivar esses relacionamentos, estar perto de pessoas positivas, né, e começar pela gente mesmo, né? Com certeza. Exatamente. Ansiosa para a próxima semana, hein? Com certeza, ainda temos... Nossa, tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Muita. Fica com a gente. Na semana que vem tem mais programa Felicidade Consciência. Um ótimo carnaval para você.